Vamos ler Salmo 89, versículo 15 e 16. Olha aí para a sua Bíblia, ou olha aqui para o telão, me acompanha. Olha o que diz. Claro, estou pegando uma parte do texto. Olha o que o salmista diz. Ele diz: feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Olhe para cá só um minutinho. Lendo assim, não dá a entender que havia um facho de luz. E ele está dizendo: quem está debaixo desse facho de luz, felizes esses que estão e não saem nem um pouquinho desse facho de luz, né? Continuando: por causa de ti eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. Ele está dizendo, porque Deus é, esse povo é feliz o dia inteiro. Tá bom? Salmo 16, 11. Olha que coisa sensacional, olha que coisa linda, olha aí. Tu me mostras o caminho que leva à vida. Esse caminho existe, gente. Nós precisamos procurar esse caminho, né? A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Quem pode dizer amém aqui? Ó, tua presença. É isso que ela provoca, né? Salmo 42, versículo de 1 a 3. Eu confesso que eu dei uma peneirada, porque daria para ler assim, muitos textos aqui, ó, ficar lendo aqui o salmista está falando, né? Olha: assim como o corso deseja as águas do ribeirão, e há um motivo para isso, esse desespero dele por essa água, né? Assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando, olha, os inimigos, olha, onde está o seu Deus? Né? Último texto aqui, Êxodo capítulo 33, versículo 14 e 16. Lá no comecinho da Bíblia. Êxodo capítulo 33, versículo 14 e 16. Diz assim: disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Pois como se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Até aqui, vamos orar por isso. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, faz uma oração, fala com Deus, pede para Ele falar com você, ora por mim. Vamos lá, comece a orar, levante a sua voz aí, ore, fale mesmo com Deus, pede para Ele, diga mesmo: Senhor, eu quero voltar para casa com uma palavra. Diga para Ele: eu preciso voltar para casa com uma palavra. Ore aí, comece a orar. Pai querido, em nome de Jesus, doce a tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar conosco aqui. Agora pedimos a palavra do Senhor. Agora pedimos que o Senhor possa, de uma forma sobrenatural, tomar esse lugar. Não haja resistências, não haja barreira aqui. Nada aqui, Senhor, venha opor a palavra.
estejamos todos debaixo da ministração da Tua palavra. Abre olhos aqui, muda rumos aqui, faz coisas tremendas aqui, enquanto a Tua palavra é ministrada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você puder anotar algumas coisas que são impactantes para você, anote, é muito bom isso. Guarda isso para você, torna isso algo para você estudar. Vamos lá. Eu fui pregar numa igreja, e como eu faço aqui, né? Eu acordo bem cedo para orar, oro, busco a palavra, faço as minhas anotações, fico ali quieto, não saio, gosto de ficar quieto, vou orando, vou buscando a Deus, ter certeza no coração de que eu posso subir e dizer, Deus está falando algo, né, no meu coração. E eu preguei, e eu terminei de pregar na igreja, uma pessoa veio na minha direção, e ela falou algo que eu não me atentei, né? Também às vezes você está tão nervoso, né? Você fica nervoso. E eu preguei, e ele veio na minha direção e falou assim, pastor, o pastor tem noção, o pastor percebe o quanto Deus está com o senhor na hora que o senhor está falando? Confesso que não, confesso que eu, no nervoso ali, ministrando, eu entendi o que ele estava falando, né? Ele falou assim, o pastor tem essa noção, sente. Aí ele falou assim, porque eu, quando estava ouvindo, quando o pastor estava pregando, eu olhando, eu via muito Deus presente ali. Olha, na hora você fica até assim assustado, né? É como se ele estivesse dizendo, pastor, estava o tempo todo, mas Deus estava ali, né? E eu queria ministrar isso essa noite, de nós tornarmos mais do que importante, Deus estar perto de nós. Amém? Palavra de hoje que nós vamos estudar juntos aqui, Deus está perto ou Deus está longe? Fala para alguém que está ao teu lado, fala assim, Deus está muito perto de você agora mesmo. A diferença, para quem quer saber, de um pentecostal e um tradicional, é que um pentecostal, essa hora, já dizia, ô glória! O tradicional fala assim, amém. Eu creio no meu coração, gente, que se você está nos visitando, entenda isso, que Deus está nos levando aqui como igreja, aqui como um povo, a uma realidade. O Senhor está nos tornando algo aqui real entre nós aqui, que é desfrutarmos da doce presença. Deus está nos preparando, eu creio nisso mesmo, para uma visitação maior, para uma ação maior da sua presença entre nós aqui. E a palavra de hoje é levar você a perceber, a estar mais sensível, a buscar algo que é maior do que tudo, é Deus perto, né? Deixa eu só aqui, quem sabe alguém possa até nesse levantar das mãos dar um testemunho assim. Quantos aqui já sentiram Deus assim tão próximo? Tão perto. E nós não podemos abrir mão disso, isso tem que ser maior, né? Então eu queria ministrar isso. Às vezes o que está acontecendo conosco tem a ver com isso. Deus não está perto, Ele está longe. E nós precisamos então resgatar e valorizar ter Deus perto. Entender que isso para nós é tudo. Isso é maior que qualquer outra coisa. Isso para nós é o que nós estamos querendo aqui. Entrar num lugar como esse aqui, o que nós queremos na entrada aqui é perceber Deus. Ele chegou, Ele está pronto, tudo está resolvido. Moisés fala isso, ele fala, Deus está dizendo a ele, eu não vou mais com vocês. E aí Moisés para tudo, falou, não, para. Mais do que qualquer outra coisa que o Senhor possa fazer por nós, se o Senhor não vai conosco, se a tua presença não vai ser real, se nós não vamos sentir mais essa presença viva nos envolvendo, não nos faça subir daqui, nos deixa aqui
aqui ainda está um cheiro da tua presença, aqui ainda tem ainda algo ainda da tua presença. Nós não queremos andar se o Senhor não vai estar lá. Então eu queria hoje ministrar com você que Deus está perto ou Deus está longe. Identificar isso vai fazer toda a diferença na sua vida, e você vai perceber que há coisas acontecendo na sua vida com permissão, porque Deus não está perto. Porque se Ele estivesse perto, preste atenção, não acontece. Quem crê nisso? Porque o salmista diz: tu me cercas por trás e pela frente, o Senhor está comigo, né? Então nós vamos só entender isso aqui e valorizar. E aí eu queria, porque nós podemos assim estar buscando talvez lugares agradáveis, lugares confortáveis. Nós queremos estar buscando talvez um apoio e abrindo mão daquilo que é melhor que tudo isso que você possa estar buscando. Que não importa onde você estiver, não importa que situação você estiver, se Deus estiver lá com você, aquele lugar onde você estiver, tudo vai dar certo. Então valorizar isso, valorizar até vai sair para viajar, se o Senhor vai comigo, não importa nem a distância, não importa, mas a viagem vai ser segura, né? Não importa quantas pessoas, agora mesmo tem pessoas que mandaram mensagem, não puderam estar aqui, estão com dengue, outros estão em casa passando mal. Pastor, não vou, não estou bem, ora por mim lá. Estão, mas eu creio que Deus está lá. Deus está lá ministrando, né? Eu não estou lá, e isso não é relevante, mas Deus está lá. E Ele faz toda a diferença. E o salmista começa a falar sobre isso. Ele fala assim: eu entendi o tamanho disso, eu entendi o valor disso, é quando Deus está perto. E quando Ele está perto, e Ele fala assim: quando Ele está comigo, eu salto muralhas, eu passo pelo meio de um batalhão, e eu não temo a nada, porque Deus está comigo. Então é muito importante, porque talvez você esteja vivendo uma realidade em que Deus está longe. E aí muitas coisas estão acontecendo na sua vida, ou deixando de acontecer na sua vida, porque você não está entendendo que se você trouxer Ele para perto, tudo se resolve. Então eu queria ministrar isso. Qual é essa distância, para você perceber o que está acontecendo? Qual é essa distância que você deixou? Você deixou, porque Ele era mais presente na sua vida, Ele participava mais, você sentia mais a presença dEle. E aí agora você sente lugares, ambientes, mas você não percebe a presença dEle na sua vida. E eu queria ministrar aqui alguns sinais, algumas coisas que revelam a distância que Deus está, a distância. Se Ele estivesse mais perto, você não passaria por isso. Primeira coisa que eu quero ministrar aqui com você: o medo. Esse medo, ele é um medo generalizado, ele é um medo que ele toma conta de você. Agora olhe para cá bem aqui, então, quem sabe alguém vai concordar comigo. Presta atenção: se Deus está do lado, esse medo perde a força. Agora preste atenção, ele não deixa de existir, mas maior é Deus comigo do que aquilo que me causa medo. Entende isso? Então não estou falando para você aqui que assim, aquilo que causa o medo, aquilo que se levanta, aquilo que você fala: meu Deus, como é que vai ser? Traz Ele para perto. Ele para perto vai dizer para você: não temas. Então a distância revela o quanto esse medo te afeta, o quanto ele mexe com você. Então o salmista, no Salmo 23, versículo 4, ele está falando algo assim, ele fala assim: eu descobri isso, que é maior do que aquilo que me causa medo. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu passe por lugares tenebrosos assim, ele fala assim: eu não temerei, porque sabe quem está comigo, e Ele não está longe. Sabe quem anda comigo, quem vai à minha frente, sabe quem está na minha retaguarda, sabe quem ordena anjos ao meu redor, sabe quem toca a minha vida, é Deus. Então eu não tenho medo de nada.
De nada. Talvez você entenda por que ele vai enfrentar Golias. E Golias não está vendo. Golias está vendo um menino. Então um gigante está vendo um menino, mas o menino está acompanhado com o Senhor dos exércitos. Então quando esse menino fala, não há medo nenhum nele. Pelo contrário, há nele uma ousadia, uma intrepidez, uma coragem absurda, que a gente não entende. Quem olha e fala assim, de onde vem isso? Porque ele está sentindo Deus do lado dele. E eu queria ministrar isso para você agora. Deus está do teu lado. Que todo medo caia. Que essa situação que você tem que enfrentar, ela existe, ela é real, mas ela não afeta, ela não te derruba, porque maior e muito mais são os que estão conosco. Você tem noção do quanto Deus está perto? Você tem noção de acordar, de enfrentar, de ir trabalhar, de tal, entendendo que você não está só, porque Ele está conosco, né? Então esse medo é importante. E aqui eu estou querendo pregar para você o valorizar Ele estar perto, não as coisas que causam medo, não o que isso. Você tem que entender, a Bíblia fala assim, nesse mundo tereis aflições, nesse mundo situações vão causar, situações se levantarão, mas a nossa fé e o que Deus está pregando para nós é que Ele está conosco. E preste atenção, e amanhã Ele vai estar conosco amanhã, e Ele está comigo aqui, e Ele vai estar comigo lá. Então não importa onde for. E aí por que você não tem medo? Porque eu sei quem está comigo. Eu não sei quem já passou por isso, de talvez sentir ameaçado, né? Achar que alguém está seguindo. Inclusive a gente, quando vai falar para os nossos filhos, né? Fala, se alguém estiver te seguindo, o que a gente fala? Vai para perto de pessoas, entra em algum lugar, chega perto de pessoas. Então nós estamos dizendo o seguinte: se a gente estiver perto de alguém que possa de alguma forma nos defender, ou ser mais do que um, você não vai ter tanto medo. Algumas pessoas que têm Deus como cosmos, né? Talvez não vai entender isso que eu estou falando. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Ele é uma pessoa, e essa pessoa, ela chega perto de você, e ela anda com você. E essa pessoa diz para você: não pasmes, nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que tu andares. E aí o medo dessa situação, ele é dominado, ele é governado dentro de você. Poxa, eu queria tanto que você entendesse isso. Ele está aqui perto, como que dizendo para você: vai, porque eu estou com você. Enfrenta, porque eu estou com você. Então, um sinal claro que está revelando uma distância, e você está permitindo essa distância. Você não deveria permitir, e você está permitindo uma distância. É o medo. O medo está aflorando, e o medo está dominando, e ele está governando, e ele está alterando você, porque você não está entendendo o que é, logo pela manhã, trazer ele para perto. Trazer Ele para bem perto de você e sentir tanta presença dEle, porque diz a palavra, Ele nos deu espírito de ousadia. Então diante de tudo que você tem que enfrentar, Ele está. Por favor, preste atenção aqui no que eu vou dizer agora assim. Entenda por que Daniel é jogado numa cova de leões, e ele está como que tranquilo no meio dos leões. Porque sabe quem estava lá? O anjo do Senhor. Então não tem medo de leões, não tem medo do que assusta, não tem medo da ameaça, não tem medo,
Nós cantávamos, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer. Eu não tenho medo do amanhã, porque Ele sabe quem vai estar comigo no amanhã? Ele. E Ele vai estar na minha vida. Segunda coisa que revela, deixa claro assim que Deus há uma distância, que você foi permitindo uma distância, porque se Ele estivesse bem próximo, se você já acordasse, se você já aqui mesmo, se você entendesse isso, quanto Ele está, Ele põe em ordem todas as coisas. É confusão. Isso aqui é algo muito sério, gente. Então, se eu entender isso aqui, sinal de que Deus não está no lugar confusão. Porque quando Deus está, Ele põe em ordem todas as coisas. Quem acredita nisso? Ele aquieta tudo, Ele aquieta a confusão, Ele aquieta a agitação, Ele entra no barco, o mar se aquieta. Ele está, deixa eu falar assim, Deus não compactua, Deus não é assim, Deus não está no meio da confusão, Deus não é Deus de confusão, Deus Ele não vai conviver com grito, com engano. A palavra confusão fala de engano, a palavra confusão fala de perder raciocínio, porque está numa confusão tão grande. Deus não convive com isso, Ele não é assim. Ele chega, as coisas têm que estar no lugar. Entende por que às vezes a nossa casa está numa confusão? Por que a igreja, às vezes, a igreja, gente, está numa confusão? Porque nós estamos abrindo mão de trazer Ele para perto. E aí estamos eu, tentando pôr em ordem coisas que, se Ele estiver, por si só elas se organizam, elas se aquietam. Quem acredita nisso? Basta a sua presença. Ele é paz. Ele é paz. Ele chega, as coisas têm que se aquietar. A Bíblia diz assim: cale-se diante dele toda a terra. E aí nós convivemos com confusão, coração alterado, estamos assim agitados, e não percebemos naquele momento de valorizar que, se Ele tivesse, nós trouxermos Ele, e isso para. E aí nós estamos combatendo a confusão, quando na realidade nós deveríamos trazer Ele para perto. Ele estando aqui, Ele ordena que tudo se ajeite. Porque se Ele estiver no centro da nossa vida, Ele põe em ordem todas as coisas. E aqui eu queria só que você entendesse que às vezes nós estamos lidando com confusão familiar, confusão com os filhos, confusão na área das finanças, confusão. E a gente não está entendendo o que está faltando. Traz Ele para perto e deixa Ele governar. E a oração é: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Traz Ele e deixa Ele ser o mais perto possível, a ponto de dizer: menos de mim, mais de ti. E aí você vai saindo do lugar e vai deixando Ele ocupar. Traz Ele, Ele vai pôr em ordem, Ele vai governar, Ele vai fazer. Quem crê nisso? Então, mas nós precisamos entender, só valorizar essa presença. E aí eu venho ministrar: Ele está perto ou Ele está longe? Porque se Ele está longe, o mar vai agitar. Um dia Jesus falou, Ele falou para os discípulos, né? Vou orar. E os discípulos falaram: nós vamos pescar. Ele foi orar, e os discípulos foram pescar. Veio uma tempestade, e eles passaram assim um apuro, medo, uma confusão, tentando fazer o barco não virar. O barco ia virar, e aí vem Jesus andando sobre as águas. E aí quando Ele chega, a tempestade assim fez o maior sossego sobre as águas. Está escrito isso para que a gente saiba: não deixa Ele ir e você não vai. Onde Ele for, você vai. Aonde Ele estiver. Nós cantávamos um hino
Talvez alguém aqui me ajude, né? Mas alguns estão olhando para mim, meu Deus. E ainda diz assim a música, tem uma parte que fala assim: ainda que ser mais perto de ti, para que não haja essa confusão que estamos vivendo, essa luta, esse desgaste, tentando arrumar, tentando na nossa força, quando na realidade, se Ele estiver, se Ele chegar, Ele que põe em ordem todas as coisas. Quem crê nisso? Marcos 5, 38, 39. Olha o que diz. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Toda aquela confusão, toda aquela agitação, todo aquele medo, quando ele chegou, ele traz uma nova definição para tudo aquilo. Vai passar. Aí ele acalma o nosso coração, nos traz raciocínio de novo, nos faz estar mais centrados, mais calmos, traz governo para nós, porque Ele chegou. Amém? Mais um sinal, vamos lá. Erros, razão assim de que Ele está longe. Eu não estou falando de pecados aqui, tá bom? Não é pecado, estou falando de erro, assim, você errar decisões, errar falas, estar no lugar errado, errar por não saber esperar, mostra o quão distante ele está da sua vida como governo. E aí, entenda isso, o que é trazer ele para perto, de maneira que ele não vai permitir erros na sua vida. Então entenda que se você está errando em decisões, errando em escolhas, errando em atitudes, entenda quão você precisa valorizar ele, estar perto, de maneira que ele vai dirigir. A palavra diz assim: ele guiará a tua entrada e a tua saída, ele vai guiar você. No Salmo 139, versículo 9 e 10, ele fala assim: se eu voar para o oriente, eu for viver nos lugares mais distantes do ocidente, olha o que ele diz: ainda ali a tua mão me guia. Não importa onde eu estiver, não importa que situação eu vou estar, se Deus estiver comigo, Ele guia a palavra da minha boca, Ele guia as atitudes do meu coração, não importa. Pessoas vêm me consultar: pastor, eu tenho um parente que me convidou, ele quer que eu vá lá na casa dele, mas lá todo mundo é bêbado, todo mundo bebe lá, todo mundo lá fala. Meu irmão, lá Deus vai guiar você. Lá o erro, todo erro que talvez você possa estar exposto lá, Deus vai governar você. Quem crê nisso? Em qualquer lugar. Quantas situações nós somos provocados à ira, somos provocados a perder governo, mas Ele está do nosso lado. Então eu estou aqui ministrando para você assim: Ele está perto ou Ele está longe, para que você perceba que o que nós mais precisamos, gente, é Ele perto. Ele é o conselheiro, Ele é a direção, é Ele. Se Ele chegar, se Ele estiver, Ele dirige as atitudes da nossa vida. E Ele não permite o erro, porque o caminho de Deus é perfeito. A resposta dEle é perfeita. A direção dEle na nossa vida. Eu falei pela manhã, não sei se é costume para você isso, mas eu não entro na Dutra sem orar. É uma prática nossa assim, e não é 3 pulinhos, é oração. E gostoso quando a oração aumenta e nós vamos orando pela Dutra e vai orando, mas essa oração é fazer com que Ele venha e Ele esteja conosco ali. E preste atenção,
E não é no carona, é no volante do carro, para que eu não erre. Nós vamos fazer isso, irmãos, valorizar, trazer Deus para perto, em todo momento da nossa vida. E o meu conselho para você é pela manhã. Não comece um dia sem trazer Deus para perto. Dá um testemunho aqui agora, que vai. Quantos já fizeram isso? E o dia fluiu melhor? Estou com vontade de perguntar, quantos não fizeram e o dia foi terrível? Tudo errado. E você não entendeu que foi a ausência dele na sua vida. Igreja, você pode vir a um lugar como esse, aí você se contenta porque tinha uma banda. Uau, tem banda nessa igreja. E aí de repente subiu um cara aqui e falou, uau, tem um pregador nessa igreja. Mas deixa eu falar para você, maior que a banda, maior que o pregador, é quem está no meio da igreja. E a nossa busca tinha que ser por ele. Porque ele está falando desde a hora do louvor. Ele está tocando vidas desde a hora do louvor. Se ele quiser e se a nossa busca for assim, desesperada por ele, ele torna a minha presença aqui desnecessária. Porque ele começa a falar no meio da igreja. Ele começa a tocar pessoas no meio da igreja. E aí talvez o que eu vou ter que fazer é falar, banda, sobe aqui, ministra adoração, porque Deus está visitando a igreja. Entende? Ele está pondo em ordem as coisas. Ele está repreendendo medos, confusão. Deus está corrigindo as coisas no meio da igreja. Então a minha palavra hoje aqui é que nós devemos assim valorizar mais, perceber mais, buscar mais, tornar esse lugar aqui um lugar de gente sedenta por quem? Por Ele. Pela presença dEle, por estar mais perto dEle. Alguém na sua casa tem que clamar por isso. Se o marido não quer, a esposa tem que querer. Se a esposa não quer, o marido tem que querer. Se os pais não querem, o filho tem que querer. Tem que ter alguém dentro daquela casa chamando por ele. Vem aqui, Senhor. Porque se ele chegar ali, ele põe em ordem todas as coisas. Então, assim, a minha palavra hoje para você é uma percepção. Ele está perto ou ele está longe? Você agora precisa chegar a essa conclusão. Está longe. Está muito longe, eu quero Ele mais perto. Deveria ser um desespero da nossa alma. Eu quero Ele mais perto de mim, mais. Eu quero Ele, eu quero o toque da presença dEle. Eu quero receber, eu quero Ele em mim. Mas nós abrimos mão facilmente, nós convivemos nessa distância, tentando resolver a nossa vida, quando na realidade seria Ele. Seria dizer, como Paulo está dizendo, não sou eu mais, não sou eu. Eu larguei mão do volante faz tempo, é Ele em mim. Não sou eu mais que vivo, as decisões são Ele, é Ele que está fazendo tudo em mim. E eu não abro mão, não saio de casa sem Ele, não vou sem Ele. Isso me preocupa, por favor, entenda isso. Isso me preocupa, porque num culto como esse, preparar um culto como esse, nós podemos nos organizar como pessoas conscientes tal, e não perceber a falta dele. E nós deveríamos, como que desesperados, que ele esteja. O restante é evento, é organização, é programação. O que importa é se ele está no lugar. Porque Ele pode mudar a ordem de tudo. Quem acredita nisso? Ele pode fazer, e Ele vai agindo, e Ele vai tocando, e Ele está aqui, Ele está resolvendo coisas que eu não sei, mas Ele sabe. Então eu queria dizer para você, Deus está aí. E o seu maior anseio agora deveria ser sentir Ele, perceber Ele. Êxodo capítulo 33, versículo 7. Esse texto é maravilhoso. Sempre que o povo de Israel acampava, isso acontecia, isso era real. Sempre que acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada
a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor, ia lá. Olha, você entende assim? É algo do qual nós temos que buscar. A tenda está armada. E pessoas acordavam desesperadas, saíam e iam lá, para que o Senhor pudesse estar perto e dirigisse toda a vida dela. Igreja, nós estamos nos acostumando que a tenda está lá e nós aqui, quando na realidade nós devíamos correr para lá. O salmista, quando ele fala no Salmo 84, ele está com ciúmes, e ele fala assim: bem-aventurados que habitam lá, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, porque vale mais um dia perto de ti, na tua presença, do que em qualquer outro lugar. Prefiro estar lá. Aonde? Na tenda. Ele está olhando porque ele está no palácio, e ele está vendo quem está lá na tenda. E ele falou: eu quero estar lá, porque quem está lá está mais feliz do que eu que estou aqui. E eu preciso hoje aqui pregar para você, valorizar, trazer ele para perto da sua casa, trazer ele para perto. É você entrar no carro e a presença dele encher o carro. É você ir trabalhar e Deus ir trabalhar com você. Você está em lugares, na rua, você está em situações de hospital, mas recebe agora: Deus está com você. E Ele acalma o teu coração, a agitação da tua alma. E talvez alguém pergunte: como é que você está assim? Porque Ele está aqui comigo agora. Mas como é que você consegue estar no controle? Não sou eu que estou no controle, é Ele que está controlando tudo. E Ele está aqui. É isso que Moisés está dizendo assim: como os outros saberão, e como haverá uma distinção entre nós e os outros, se não for o Senhor estar conosco? Como vamos dizer aos outros? Sabe por que eu estou assim? Sabe quem está comigo agora? O Senhor. Deus está comigo. De nada terei medo. De nada terei medo. E o que eu estou pregando para você é você valorizar mais do que qualquer outra coisa, mais do que for, é se Ele está. Não abrir mão disso. Isso não pode. Se Ele não está, eu não quero estar. E eu preciso sentir a sua presença. E 1 minuto da tua presença. Então eu queria falar algumas coisas com vocês aqui que vocês sabem. Mas talvez por nós não começar a olhar a distância e não querer trazer para perto, isso que eu vou falar não tem sentido, vai perdendo sentido. E eu quero dizer para você que isso vai trazer Deus para perto. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, como trazer Deus para perto, é cante. Fala para quem está ao teu lado: cante, volte a cantar. Cante, cante, comece a cantar. Comece a cantar. Comece a cantar na sua casa. Quer ver? Vamos lá, vai, me ajuda aqui, por favor, para que ninguém se escandalize comigo. Quem já cantou dentro do carro e sentiu que a glória de Deus estava dentro do carro assim? Quem já? Cante. Comece a cantar. Ande cantando. Comece, preste atenção. Aonde há alguém que expressa com a sua boca frutos de lábios que confessam o seu nome, aonde há alguém que abre a boca e comece a cantar, preste atenção. Deus vem, põe o trono dele no meio daquilo. E se Ele põe o trono dele no meio daquilo ali, todas as outras coisas perdem o valor. Ele põe e Ele organiza tudo. Então, em qualquer situação de sua vida, em qualquer lugar, comece a cantar, comece a adorar aquele que vive para sempre. E a Bíblia diz: eles cantavam. Eu vou ler esse texto, é um pouco longo, mas é importante. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12 a 14. Cante, cante. E a minha palavra aqui, eu ficaria assim: por favor, igreja, se a igreja entender o quão importante é a adoração da igreja, a igreja levantar e começar a cantar, a força da música, a
força do cântico. Se a igreja entendesse, mudaria tudo, porque para alguns eu não gosto, mas não tem a ver com gostar, tem a ver que é necessário fazer isso. Fazer isso muda tudo. O Santo Deus de Israel coloca seu trono no meio do arraial do seu povo, enquanto seu povo canta. Então abrir mão disso, desculpa, não faz sentido. E algumas pessoas, talvez por não entender o significado real, pensam que o culto começa quando eu subo aqui e prego, quando na realidade o culto começou quando a menina gritou aqui: boa noite, vamos adorar o Senhor. Por quê? Porque ele já começou a fazer algo aqui. E alguns que têm essa percepção e essa sede, esse desejo da presença, estavam debaixo de uma chuva e dando glória, envolvidos com a presença de Deus, o coração quebrantados. E outros, porque não entendem essa distância, não sentem nada. Agora imagina a igreja inteira ser tomada em cânticos e a presença de Deus se manifestando naquele lugar. Quem acredita nisso? É tudo que nós precisamos. E nós abrimos mão disso por performance. Nós abrimos mão disso por algo que é bonito, admirável, mas ele é invisível, mas toca você. Enquanto cantamos, a rendição enquanto cantamos. 2 Crônicas 5, 12-14 diz: e todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum, todos os filhos e irmãos deles, vestidos com roupas de linho da melhor qualidade, estavam de pé ao lado leste do altar. Havia 120 sacerdotes que tocavam trombetas, enquanto os outros tocavam símbolos, liras e harpas. Os que tocavam trombetas e os cantores se uniram como se fosse um só, para louvar e dar graças ao Senhor, ao som de trombetas, de símbolos, de outros instrumentos de música, e todos levantaram as suas vozes para louvar e dar graças ao Senhor. E a letra do hino era a seguinte: ele é bom e o seu amor dura para sempre. Naquele momento desceu uma nuvem e encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar o seu trabalho. Era ministério, só que não é ministério de uma banda, é o ministério de uma igreja, porque o Senhor procura adoradores. Então não é um ministério que sobe aqui para cantar, é uma igreja que canta, de modo que a glória do Senhor encheu o lugar, porque havia uma igreja trabalhando, fazendo o quê? Cantando, e os instrumentos tocando. E aquele Deus que estava longe, ele chegou perto. Reis na Bíblia, vários reis, que o pai morreu e ele assumiu o trono, não tinham dinheiro, não tinham exército, não tinham nada, o reino estava destruído, o pai fez coisas horrorosas. Alguns desses reis, a primeira coisa que fizeram foi trazer Deus para perto. Derrubou os altares pagãos, estabeleceu as festas santas e levou o povo a adorar. E aí o texto diz: e os sacerdotes não puderam continuar o trabalho, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Eu estou pregando algo para você. Essa reunião mudaria tudo se nós nos uníssemos a cantar louvores a Deus, incansavelmente. Levantar nossa voz como se fôssemos um só aqui. A presença de Deus encher esse lugar. Pessoas seriam ministradas, tocadas, iriam sair daqui transbordando, porque Deus está no lugar. Alguém acredita nisso? Falta-nos isso. Vou abrir meu coração com você. Às vezes eles me perguntam: quantas músicas? A minha vontade é
começa a cantar, mas aí a gente organiza para não ficar cansado, para não ficar cansativo, porque alguns vão parar, alguns vão cansar, mas tudo que nós precisávamos aqui fazer hoje é levantar uma adoração nesse lugar. Se nós entendermos isso, a força que é isso, nós somos criados para isso. Eu nasci para isso. O que Ele veio aqui hoje buscar em mim são cânticos da minha vida. A minha vida toda cantar a Ele. E nós abrimos mão porque estamos cansados, tristes, chateados, problemas, e você não imagina o que pode acontecer se nós agora esquecemos qualquer outra coisa, e porque Ele é digno, levantarmos um louvor nesse lugar, uma adoração nesse lugar. Se pessoas aqui quiserem dar a Ele o melhor, com a sua melhor roupa, a roupa melhor que tiver, com o seu coração, e dançar na sua presença, levantar as mãos e gritar louvores ao seu nome, e o trono dele descer sobre o meio da igreja, e pessoas que estão em confusão, casas que estão em confusão, pessoas que estão debaixo de medo, erros que estão acontecendo, o Senhor começar a governar todas as coisas entre nós aqui, porque Ele está aqui. E aí os nossos inimigos vão parar de perguntar: onde está seu Deus? Porque Ele está conosco. Você pode me ajudar? Fala para alguém: Deus quer ouvir sua voz. Tem uma música que fala isso, eu estou lembrando dela aqui agora, eu estou com vergonha porque está no YouTube. Ele gosta de ouvir minha voz, é a minha música, fiel, é a minha música. Não tem uma parte assim? Eu não consigo lembrar. E gosta de me ouvir, é isso? Gente, imagina, Deus gosta de me ouvir, você não gosta, Deus gosta. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, estava vendo pelo YouTube, até que o senhor não canta mal. Gente, que jeito delicado de falar. Prega só. Mas há entre nós pessoas aqui que têm voz e pode nos dirigir e nos levar a cantar. E se nós cantarmos, gente, coisas extraordinárias vão acontecer no nosso meio. Porque nós vamos trazer Ele para perto. Ele é invisível, mas é real. Eu acho que eu já contei isso aqui. Se eu contei, você finge que eu estou contando pela primeira vez. Eu fui pregar numa igreja de Bambu. Já contei, agora eu lembrei. Por causa do bambu eu lembrei. Estrada Velha, Cachoeira, Cruzeiro. Você estava comigo nesse dia, né? Igreja de Bambu. E bambu mesmo, a igreja todinha de bambu. E engraçado que a pista, né, estrada vicinal, tinha gente depois da pista assistindo o culto. Imagina, passava um carro e tinha gente assistindo o culto. E eu fui convidado para pregar nessa igreja, mas a igreja ela tem um costume, né, de dar oportunidades, tal. Quiseram dar oportunidade para o Daniel cantar. Eu falei: pelo amor de Deus, fica quieto. Brincadeira. Mas aí deram oportunidade para uma mulher, uma senhora, e era da época do fita cassete, playback. Gente, isso existiu. Era um aparelhinho, colocava a fita, a gente girava com a caneta, voltava, e aí colocou a fita lá no aparelho e aperta o play aí, filho de Deus. Aí apertou o play e a mulher cantou uma música, Santo Deus. Assim, não é costume nosso aqui, mas cantou uma música e tal, e eu estava com o olho aberto e um fechado assim, para ver o que ia dar aquilo, né? Eu ia pregar depois da mulher, e ela cantou, assim, do jeito dela, né, tal, mas ela cantou: o varão chegou, o varão está aqui. É reteté, tá? É aquelas, tá? Mas a hora que ela falou assim: o varão chegou, o varão está aqui, eu quase morri.
Sem brincadeira. Aquela mulher cantando daquele jeito. Gente, a presença de Deus tomou aquele lugar. Meu Deus, parecia que algo me apertava, Tião, de verdade, parecia que a presença dele, quando ela falava, o varão, meu corpo tremia, o varão chegou, o varão está aqui. Eu queria dizer algo para você, a hora que nós começarmos a cantar, o varão vai estar aqui. Deus vai estar aqui. Entenda isso, não é exagero da minha parte, porque eu creio. A igreja começa a cantar, a presença se manifesta, dores desaparecem, mal-estar cai por terra, confusão se dissipa, porque Deus chegou. Outra coisa, para quem quer trazer para perto, tá? Isso é coisa de ore. 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 Eu sou convidado para ir a lugares, gente, e eu sei que é a gentileza da pessoa. Eu sei que é. Porque eu não conheço ninguém lá e ninguém me conhece. Aí a pessoa, talvez uma gentileza, pastor, vamos lá. E eu fico assim, não sei se você já foi em lugares que você não conhece ninguém, que ninguém te conhece. Ninguém vai falar com você. Você vai chegar, você vai ficar... E é horroroso, porque você não tem onde pôr a mão. Ninguém fala com você. E a gente que é filho de baiano, baiano fala com a mão, não sei se você sabe. Baiano fala batendo nos outros, fala com a mão. E se não fala, você fica assim, né? Então eu não vou. O que eu vou fazer lá? Ninguém vai falar comigo. Eu não falo com ninguém, eu vou ficar lá. Às vezes eu até falo para Eloide, Eloide, eu vou lá, vou mostrar minha cara e saio. Que aí a pessoa vai dizer, o senhor foi, fui. E vazei fora, porque eu não falo com ninguém. Às vezes Deus não vem na igreja porque ninguém fala com Ele. Entende? O maior desejo de Deus é vir nesse lugar porque quem está aqui fala com Ele. Ele é uma pessoa. E é como se Ele entrasse aqui agora. E Ele entrasse como alguém que ia entrar falando, oi, você falou comigo hoje, nós conversamos hoje. Oi. E aí ia falando. E Ele está em casa. Por quê? Porque nós falamos com Ele. Falar com Ele é importante para nós. Se isso não é importante, por que você quer Deus perto? É melhor o crucifixo no peito. Beija Ele, está tudo certo. Porque se é só a segurança que você está querendo, melhor é ter Ele perto. Então fale com Ele. Não saia de casa sem falar com Ele. Restaura isso na sua vida, igreja. Aliás, igreja, vamos restaurar isso aqui. Que esse lugar seja o lugar da visitação dEle, porque aqui tem gente que fala com Ele. Mateus 6,6 fala assim, mas você quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai que o vê, o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. A pergunta é aqui, como que Ele vê o que você faz dentro do quarto? Porque Ele está lá. E por que Ele está lá? Porque você vai falar com Ele. Entendeu isso? Sabe por que Deus está aqui? Porque nós vamos falar com Ele. Isso é importante você entender. Sabe por que Deus está dentro do seu carro? Porque lá dentro do carro você fala com Ele. Sabe por que Ele está no seu trabalho, na sua faculdade, no seu estudo? Por que Ele está? Você fala com Ele. Igreja, volte a orar. Por último, e eu termino aqui. A palavra de hoje é: Deus está perto ou Deus está longe? E se tudo isso que eu falei trouxe a você essa percepção, entendeu isso, está longe, busque a sua presença.
deveria ser mais do que tudo, mais do que o dinheiro. Eu pastoreio pessoas que elas precisam de dinheiro, então elas correm atrás do dinheiro e abrem mão de ter Deus perto, e isso vira um ciclo. Ela sai mais de perto de Deus para correr atrás de mais dinheiro, quando na realidade, se você trouxer Ele para perto, Ele supre cada uma das suas necessidades. E aí nós não entendemos o que é Ele perto. Ele perto é a fonte da nossa vida. E aí eu abro mão de ter Ele comigo para correr atrás de tudo que eu estou, quando na realidade bastava Ele. Ele supre tudo, Ele põe tudo em ordem, Ele abre a porta que eu estou precisando, Ele faz vir a mim. Por isso que Ele diz assim: estas bênçãos virão sobre ti e te acompanharão. Mas sabe por que isso? Porque Ele está conosco, Ele está conosco. E nós vamos ser benditos na cidade, benditos no campo, entrar ao sair, porque Ele está conosco. Ele vai fazer prosperar, vai fazer dar certo, porque Ele está conosco. Em Deuteronômio Ele fala assim para o povo: quando tiveres que enfrentar um exército maior em número e mais poderoso do que vocês, Ele diz assim: não tenham medo, porque o Senhor teu Deus é o que vai à tua frente. Não tenho medo de nada. E aí você fala: mas nós não temos espada, nós não temos recursos. Nós não temos, mas nós temos Deus na nossa vida. Então a minha palavra: Deus está perto ou está longe, gente? Porque se Ele está longe, nós temos que levantar um clamor: vem, Senhor, vem, Senhor, Tu és o que eu mais preciso. O salmista diz: Tu és o meu maior tesouro, a pedra de maior valor na minha vida. Eu não tenho outro bem além de Ti. Tu és tudo para mim. Como aquele animal que está desesperado porque o medo provoca um fedor nele tão grande que a 1 quilômetro de distância o predador percebe o medo que ele carrega sobre si, e o animal precisa passar por águas para que as águas retenham esse cheiro. Ele diz: eu estou desesperado por passar por Ti, por estar contigo, aonde os meus medos caem. Busque a Sua presença dentro de casa. Por favor, alguém dentro da sua casa precisa levantar um clamor pela presença de Deus. Alguém tem que zelar pela presença de Deus. Alguém tem que ser o responsável. Era como os levitas, que eram responsáveis em turnos de 24 horas de manter acesa a lâmpada na tenda da consagração. Tem que ter alguém, não pode apagar. A razão porque os nossos filhos vão prosperar é porque Deus está dentro da nossa casa. A razão porque as coisas vão dar certo quando sairmos de casa é porque o Senhor está conosco. Busque a Sua presença mais do que tudo. Desesperadamente te anseio. Mais do que pão, mais do que água, eu desejo Deus na minha vida. Deus está nos levando a essa realidade. Buscar a Sua presença. Salmo 27:8. Meu coração ouviu a Sua voz dizendo: busque a minha face. Meu coração ouviu essa voz. Busque a face. Sim, eu afirmo, sim, é isso o que eu vou fazer. Buscar a face do Senhor. Você pode dizer amém?
Deus está perto ou Deus está longe? Nós estamos tentando resolver coisas que só Ele resolve. E não está resolvendo porque Ele está longe. Se nós trouxermos, aleluia, as coisas vão se resolver. Se Ele chegar, descansa. Aquieta a tua alma. O teu Senhor chegou.